Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, vererandos diáconos, religiosas, meus liguistas aqui presentes, a nossa liturgia desse domingo, o 15º domingo, depois da festa de Pentecostes. Hoje nós encontramos Jesus que expressa um pouco dos sentimentos, do seu coração, esse coração humano, divino, que se compadece de nós. E essa cena do Evangelho, ao mesmo tempo que é triste, é dura, mas mostra para nós essa proximidade de Jesus com a nossa vida. Nunca podemos pensar que Deus nos criou e nos entregou a própria sorte no mundo, e se vira aí todo mundo, e no final eu venho para acertar as contas. Deus nos criou, Deus nos sustenta, Deus nos mantém, Deus nos alimenta com a sua graça. Nada acontece fora do plano da providência de Deus. Ele garantiu a sua assistência, garantiu a sua graça, garantiu a sua presença. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Deus que provê as nossas necessidades. Como nós ouvimos o Evangelho no último domingo, nosso Senhor mesmo dizendo, nós olharmos as aves do céu, os lírios do campo, se Deus cuida, ou seja, desses seres, mais ainda de nós que somos filhos de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. E por isso que é importante nós termos essa ciência desse Deus que está presente, que participa da nossa vida. Não um Deus distante. E o Evangelho de hoje nos mostra muito isso. Por isso nós nunca podemos tirar essa conclusão de que Deus me abandonou. Deus me deixou a sós. Muitas vezes nós temos essa percepção que não está correta. Nós que muitas vezes esfriamos o nosso amor, esfriamos o nosso fervor, ou quando caímos no pecado grave damos as costas para Deus. Mas o Senhor nunca nos abandona, nunca abandona os seus filhos. Jesus se encontrou com um féretro que saía para ser sepultado, uma senhora viúva estava indo sepultar o seu único filho. Tudo ali carregava de um ar muito duro. Aquele que seria o amparo daquela mãe, na sua velhice, já estava viúva, e agora ele morreu ainda jovem. E uma grande comoção popular, muita gente naquele sepultamento, e Jesus se deparou com aquele cortejo, que saía da cidade, o cemitério era fora, e mandou que parassem. O coração de Jesus, como o Evangelho diz, Jesus se compadeceu daquela mulher. Jesus quis partilhar daquele sofrimento, e o seu coração humano divino sentiu aquele momento em que ele poderia e deveria consolar aquele coração. Jesus então mandou que parassem, se aproximou com muita seriedade, com muito respeito, mas com muita autoridade daquela mãe, e disse: não chores. Talvez aqueles que estavam no entorno tenham se incomodado com aquela palavra de nosso Senhor, mas também não podiam contestar a seriedade, o respeito e a autoridade de nosso Senhor, e só Ele que podia dizer propriamente isso, porque podia mudar, e pode toda e qualquer situação, por mais dura que seja. Não chores. Se aproximou um pouco mais, segurou na mão daquele jovem e disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te, e o devolve para sua mãe. Ao mesmo tempo, o assombro da multidão diante daquele milagre, diante de tantas pessoas. Mas a única conclusão, que era o assunto no meio do povo: Deus, um grande profeta surgiu entre nós. Deus visitou o seu povo. A finalidade dos milagres não era para Jesus se exaltar, ser glorificado no meio daquela multidão. Era sempre para mostrar que ele era o Filho de Deus. Era sempre para levar aquele povo à conversão.
para que se tornassem verdadeiramente discípulos de nosso Senhor e acreditassem de fato que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, que veio para redimir a humanidade, mas no sentido muito amplo, até nós e até o final dos tempos, para também nos ensinar, para também nos instruir por meio da igreja. Esse é o primeiro ponto que nós já refletimos, esse Deus que se compadece de nós, que é participante na nossa vida. E o quanto isso é positivo para nós, o quanto isso é necessário nós termos essa convicção, essa certeza, mas o quanto isso nos ajuda nas nossas lutas de cada dia. Não estamos sós, podemos até ser abandonados pelas pessoas, por tudo e por todos, mas nunca pelo Senhor. E basta nós levantarmos os nossos olhos, ou um pensamento da nossa consciência, uma expressão, um sentimento do nosso coração, e nós falamos com esse Deus, nós conversamos com esse Deus, que volta-se para nós como se fôssemos únicos. É preciso que nós tenhamos essa fé, é preciso que nós tenhamos essa consciência da presença do Senhor, da presença de Deus, e o quanto nós podemos e devemos estar com Ele todos os dias e durante todo o dia. Prezados irmãos e irmãs, nosso Senhor quer a nossa ressurreição, a nossa conversão, a nossa mudança. E nada é impossível para a graça de Deus. É preciso nós sempre pedirmos a Deus a nossa transformação, a nossa conversão, e rezarmos também pelos nossos, por aqueles que nós desejamos e queremos também a mudança, a conversão. Mas é preciso que nós, aquilo que depender de nós, nós também nos coloquemos livremente a serviço do Senhor. A primeira leitura de hoje, a carta aos Gálatas, é uma continuação, alguns versículos à frente do que nós ouvimos no último domingo. Se lembram, São Paulo fez esse convite para nós fazermos uma escolha: as obras da carne e as obras do Espírito, ou no último domingo. E alguns versículos à frente, que é a leitura de hoje, São Paulo já pressupõe que nós fizemos a escolha certa. Vós que sois espirituais, vós que vos deixastes conduzir pelo Espírito, já pressupondo que nós fizemos a escolha certa, vamos então nos deixar conduzir pelas obras de Deus, que apareçam em nós os frutos da ação do Espírito Santo, que apareçam em nós os frutos de bondade. Pressupõe que fizemos essa escolha por Deus, mas ao mesmo tempo, com muita seriedade, com muita firmeza, Ele nos afirma, e é sempre importante nós pensarmos nisso. Nós vamos plantar, nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Se nós plantarmos o bem, vamos colher o bem. Se plantarmos o mal, não há outra opção, vamos colher o mal. E São Paulo diz mais: aquele que planta, ou seja, na sua carne, vai colher a corrupção. Por isso, quanto é importante, nós demos a nossa instrução já inicial sobre o 4º mandamento, o quanto é importante a educação católica, para que o mundo possa estragar o menos possível as nossas crianças e os nossos jovens, para que na idade adulta, com mais convicção, possam servir ao Senhor. Não podemos evitar tudo, porque não depende somente de nós, mas a nossa responsabilidade, o quanto está ao nosso alcance, a nossa responsabilidade, o nosso cuidado. Não podemos deixar a nossa família vulnerável ao inimigo. O demônio quer destruir a família. Os inimigos da fé querem destruir a família. As autoridades que nos governam querem destruir a família. Querem matar as nossas crianças no ventre das mães. Querem corromper cada vez mais cedo a inocência das nossas crianças. E por isso não podemos deixar a nossa família vulnerável. Precisamos cada vez mais, e mais ainda nesses tempos, protegermos a nossa casa com os escudos da fé. Muitas vezes muitos vêm conversar
com a gente, querem conversar, problemas de casa, de família ou problemas pessoais. E na conversa sempre vou perguntando, mas você reza o seu terço, ou reza, seja pessoal, ou seja em família? Não. Assiste a missa todos os domingos? Raramente, ou falto muito. E assim as outras obrigações. Mas está aberta ao inimigo, completamente vulnerável à ação do demônio na sua vida. A sua família está exposta completamente ao inimigo, ao demônio, à destruição. E como que ali vai se preservar os valores morais cristãos? Isso na nossa vida pessoal e também numa vida de família. E se nós estamos tendo dificuldade muitas vezes em nos libertar de algum pecado e não fazemos algo a mais por isso, se sempre estamos presos nos mesmos pecados, precisamos fazer algo a mais que está nos faltando, para nós nos cercarmos ainda mais desses escudos espirituais. A oração do introito da Santa Missa de hoje, a igreja reza ao Senhor por nós, mas assume uma responsabilidade, podemos dizer, de que nós estamos fazendo o mesmo. Assim foi a oração do introito. Inclinai, Senhor, os vossos ouvidos para mim. Pedindo que Deus volte a sua atenção. Assim, inclinar os ouvidos, como que prestar atenção, Volte a sua atenção para mim. E atendei-me, meu Deus. Salvai vosso servo, que em vós espera. Tende piedade de mim, Senhor, pois eu clamo por vós todo o dia. A igreja está em nosso nome, assumindo essa responsabilidade, dizendo a Deus, pedindo a atenção de Deus, a proteção de Deus, a sua graça, mas dizendo em nome de cada um de nós, porque o vosso servo clama por vós durante todo o dia. Mas isso é verdade? Olhemos para nós, não para o nosso irmão, para nós mesmos. Quantas vezes nós nos lembramos do Senhor, nos lembramos de Deus durante o nosso dia? Às vezes trazem para nós problemas grandes para que a gente possa ajudar a pensar, a refletir, a encontrar uma solução. Mas às vezes não, aquela pessoa não parou para rezar ainda os seus problemas, apresentá-los ao Senhor. Somente soluções humanas. Claro que podemos buscar ajuda, uma orientação, óbvio que sim, é a nossa missão também sacerdotal. Mas apresentar isso ao Senhor, pedir a Deus a sabedoria, o discernimento, para que nós tomemos decisões mais acertadas. E a igreja nos ensina, nós, e suplica a Deus por nós, tende piedade de mim, Senhor, pois eu clamo por vós todo dia. É o vosso povo. São os vossos filhos. Alegrai a alma de vosso servo, porque a vós, Senhor, eu elevo a minha alma. Rezar é a elevação da nossa alma, do nosso espírito a Deus, é conversar com o Senhor. E aonde nós encontramos a força, onde nós encontramos a graça para a nossa luta de cada dia, o Senhor está próximo. Nosso Senhor se coloca à nossa disposição, mas é preciso nós correspondermos à sua graça. É preciso nós termos um mínimo de boa vontade, de boa disposição, em qualquer situação que nós estejamos. Talvez até em algum momento, alguma situação presente na nossa vida, talvez ainda não podemos nos aproximar da mesa da Sagrada Comunhão, precisamos ainda acertar alguns passos, mas precisamos ainda rezar. Talvez eu não possa ainda comungar, mas eu preciso vir à missa, eu preciso ainda assim rezar, para que Deus possa abrir os caminhos. São João Bosco tem uma frase muito dura, muito forte, falando sobre Nossa Senhora, diz que Nossa Senhora não quer a devoção daqueles que não querem se converter. Aqueles que não têm uma mínima disposição de querer mudar, de querer melhorar a sua vida, de querer se aproximar de Deus. Por isso é sempre importante essa nossa resposta ao chamado do Senhor. E
sobretudo, essa consciência de que precisamos nos proteger, proteger a nossa casa, proteger a nossa família do inimigo, da nossa alma, que é o demônio, que quer somente nos destruir. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós tomarmos alguma resolução para nós vivermos durante essa semana e alimentarmos a nossa vida, a nossa alma com as coisas de Deus. Talvez no domingo é o término da semana, o início de uma nova semana, e na Santa Missa nós também suplicamos a Deus a misericórdia com o ato penitencial, examinamos a nossa consciência, pedimos a Deus o perdão. E já saímos daqui nesse domingo com alguma resolução para nós passarmos melhor esta semana que se inicia. Confiantes na graça de Deus, nos lembrando de Deus mais vezes durante o dia, sendo mais fiéis à oração, e enquanto nós pudermos, enquanto estiver ao nosso alcance, reunirmos a nossa casa para rezar. Tenho sido insistente, ainda vou ser muitas vezes, nessa reflexão. O quanto estiver ao nosso alcance, vamos reunir a nossa casa, a nossa família para rezar. Né? Às vezes filhos já cresceram, né? Os horários às vezes não conseguem, né, combinar, mas o quanto estiver ao nosso alcance, não nos cansemos de fazer o bem enquanto nós temos tempo. Nos diz o apóstolo São Paulo na leitura de hoje. Enquanto nós temos tempo, né, que nós façamos o bem, para nós depois não chorarmos tarde demais do tempo que nós perdemos, né, das graças que nós perdemos e graças que ficam perdidas para toda a eternidade. Que nós sejamos verdadeiros devotos de Nossa Senhora, confiantes em Nossa Senhora e temos uma grande confiança no poder da oração. O quanto isso protege e fortalece a nós e, sobretudo, né, as nossas famílias. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.